Bem-vindos a mais um Literamake. Hoje é sobre o livro Estados Alucinatórios, do Eduardo Sabino. Os recados aqueles de começo que a gente sempre tem que dar. Eu não sou maquiadora profissional, eu sou escritora. Eu faço resenhas no blog bibliofiliacotidiana.wordpress.com. E esse projeto Literamake, na verdade, é uma grande brincadeira em que eu faço maquiagens baseadas nos livros, enquanto eu comento os livros para vocês conhecerem um pouco mais. Se inscrevam no canal, já aproveitem a visita. Fazer crescer esse projeto é super importante, não só para mim, mas para todos os autores e autoras divulgadas nesse canal. Então se inscrevam, deem um like, enfim, vamos ajudar esse projeto a crescer. Então, o livro, como eu mencionei, Estados Alucinatórios, essa capa azul, editora Caos e Letras. É uma editora que não é uma editora antiga, né? É uma editora nova, que foi uma grande parceira do Bibliofilia Cotidiana ali no comecinho. E depois, como eu não estava dando conta de todas as resenhas, então eu acabei não recebendo mais nada. Mas eu recebi muitos títulos dessa editora, essa é uma editora maravilhosa. A capa que eu estou fazendo aqui, essa Literamake, é do próprio Eduardo, que é um grande contista. Então, vamos começar a trabalhar. Como sempre, é importante ressaltar que antes de começar qualquer maquiagem, tem que lavar o rosto. Que é para deixar a pele mais pronta para receber, porque querendo ou não, maquiagem é química, né, gente? Não é uma coisa natural que a gente usa, então é importante manter a pele hidratada e limpa, que é para evitar desgastes demais. Eu começo sempre com corretivo porque eu tenho olheiras muito profundas, então é necessário que se cubra elas antes de pensar no resto do rosto. Todas as maquiagens que eu faço aqui no canal são produtos super acessíveis, eu nem tenho como ter produtos mais caros, então são produtos populares, são marcas simples, né, comprados em lojinhas de rua ou catálogos, enfim. Não precisa ter maquiagens de alto nível para poder fazer uma maquiagem bacana. Especialmente quando a nossa proposta aqui é justamente brincar com o projeto gráfico dos livros e transformar a arte da literatura numa arte mais ampla. Porque, afinal de contas, talvez, durante muito tempo, inclusive, eu acreditei que maquiagem parece uma coisa super fútil, mas maquiagem é pintura facial. Tanto que é usado em várias culturas de diversas formas. E pintura facial também é uma forma de arte. E eu brinco com isso justamente porque a gente alia vários tipos de arte numa só. Mas falando, então, do livro. O Eduardo Sabino é um autor extremamente imaginativo. Quando a gente pensa no título do livro, Estados Alucinatórios, já dá para se ter uma ideia que se trata de algo um pouco diferenciado. Eu nunca fui muito fã de fantasia. Eu sempre tive um pouco de dificuldade de entrar naquele mundo imaginário do autor. A gente vê muitos exemplos por aí de livros de fantasia que fazem muito sucesso. Game of Thrones, Harry Potter, enfim, né? Tem aí uma série de títulos que são realmente impactantes na história da literatura e que são pura fantasia. A fantasia é um estilo literário também super difícil de trabalhar, porque é preciso não só criar os mundos imaginários, trazendo só alguns elementos do nosso mundo, até para criar uma identificação com o leitor, mas também para conseguir levar o leitor junto nessa esfera imaginária, não é uma coisa simples. E quando eu vi o livro do Eduardo, que tinha essa proposta de ser uma fantasia, e mais ainda, uma fantasia em contos. Quer dizer, ele não tem o espaço narrativo necessário para construir um universo onde ele possa levar o leitor, carregar o leitor junto, porque isso demanda um certo número de páginas que daqui a pouco ele sequer tem essa possibilidade, justamente por se tratar de narrativas curtas. E é isso que eu acho, inclusive, o mais mágico no trabalho do Eduardo, porque ele consegue fazer isso de uma maneira muito competente nesse espaço curto. O livro dele me encantou em muitas maneiras, justamente porque ele
foge do mais simplista da questão da fantasia, que é essa criação desses mundos imaginários, que não é simples, né? Então, já nem caberia nesse conceito. Mas ele foge do clichê. É tudo menos básico, né? Ele pega aspectos da vida real, vida concreta, e transforma isso no absurdo. Tem um conto, por exemplo, que é um conto que eu sou perdidamente apaixonada, que é o Blataria. Até vou confirmar aqui na resenha que eu fiz pro Bibliofilia, que se chama Alucinógeno. Eu vou colocar o link na descrição do vídeo. Esse conto, Blataria, isso mesmo. Esse conto, a gente tenta evitar barulho e não consegue. Esse conto, Blataria, ele é um conto extremamente mágico, porque ele relata, na verdade, uma vida de uma família normal, não tem nada demais, nada de especial, até que começam a surgir baratas na casa da família. E a gente pode pensar nisso como uma coisa extremamente repulsiva, que né? Só que essa família tem uma dinâmica diferente, e eu não vou, obviamente, aqui contar como essa história termina, porque o mágico dela é justamente o descobrir, que é exatamente o contrário do que a gente imagina. Ele nos surpreende nesse desfecho de uma maneira muito profunda. Eu, pessoalmente, chorei com o desfecho do conto. É uma coisa que a gente não imagina. Porque a primeira associação que a gente faz quando pensa numa história que envolve baratas é Kafka, né? Isso é uma ironia muito grande, porque Kafka nunca descreveu exatamente o seu personagem como uma barata. Mas se pensa numa coisa repulsiva, né? E como repulsivo, barata é sempre número 1 no imaginário popular. E é exatamente com isso que o Eduardo brinca, trazer essa questão repulsiva. E se pode pensar em várias formas de classificar o que essa família vive. Quer dizer, é um conto que permite múltiplas interpretações e talvez até nenhuma. Porque muitas vezes a interpretação está justamente na visão de quem lê, e não necessariamente no próprio conto. Mas esse, obviamente, não é o único destaque do livro. É um livro que tem muitas camadas. O primeiro conto, por exemplo, Samuel e Samael, é um conto que fala de um rapaz que convive com o seu demônio interior. Não é tão simples quanto eu estou fazendo parecer. É um conto super complexo também, sobre justamente essa convivência que ele tem com ele mesmo. Porque, afinal de contas, o nosso demônio interior nada mais é do que nós mesmos, né? É muito interessante a maneira como ele conduz essa história. Mas um conto que me chama muita atenção, essa é uma leitura que eu já fiz há bastante tempo, e então, assim, é um conto que me marcou, que eu me lembrava bem dele mesmo antes de reler a minha resenha, é o Pessoa Física, que é muito fascinante esse conto, porque ele trata do universo das marcas. Então, a pessoa não tem autorização para entrar na festa, só as marcas podem entrar, pessoas físicas não. E é muito interessante porque a gente percebe que nós somos mecanismos de uma sociedade onde o consumo é o protagonista. E é exatamente isso que o conto mostra, de uma maneira muito ilustrativa, inclusive. A maneira como o Eduardo trabalha nesse conto é muito ilustrativa, porque traz uma reflexão super impactante em relação à sociedade do consumo, mas de uma maneira quase que uma piada, quase que uma brincadeira, uma grande brincadeira, porque afinal de contas são marcas numa festa, dançando numa festa, né? E é muito, muito incrível isso, porque ele consegue trabalhar essa dinâmica dessa brincadeira de uma maneira leve, escrachada, né? Que, aliás, é uma característica que ele faz de forma bastante contundente em toda a obra, trabalhar o escracho, trabalhar a comédia, a graça, e usando esse aspecto fantasioso, né, do universo fantástico, das coisas completamente descabidas.
Como, por exemplo, também um dos contos em que ele fala do homem que adotou um crocodilo. E ele faz essa dinâmica muito forte em relação ao pai de pet. Que é muito fascinante isso, porque ele traz esse pai de pet, né? De uma forma realmente gritante como o escracho. Porque ele cria esse crocodilo como um filho. Inclusive ensinando a ler, ensinando, né, a falar. Quer dizer, ele traz essa humanização bizarra desse bicho, né? E é muito interessante como ele trabalha essa linguagem, porque ele mistura aspectos sociais e políticos. Então, o crocodilo assiste TV e, através da manipulação midiática, esse crocodilo passa a desejar devorar um comunista. E aí ele quer satisfazer esse desejo desse crocodilo de devorar um comunista. E aí entra a parte mais forte do escracho, porque é cômico. É cômico pensar que o crocodilo tem esse desejo inspirado nos dias inteiros que ele fica assistindo TV. E o devorar um comunista acaba sendo até quase que uma metáfora do que a gente está vendo na vida real, e isso que o livro já estava publicado quando esse fenômeno dessa perseguição ideológica voltou com força total. Então, quer dizer, ele acaba trazendo um retrato social, junto com esse escrache, com esse fantástico, bastante peculiar e bastante inteligente, de uma maneira que a gente lê esse conto com um toque de leveza, de humor, né? Ele nos leva pela mão nessa ideia do escracho, da piada, quase como uma crônica que nos envolve dessa maneira. O trabalho do Eduardo é bastante baseado nessa questão, assim, de te levar quase que de uma maneira leve, né? Tem essa leveza. Então, são histórias que têm esse fundo bastante crítico também. Um dos contos que ele nos traz também é o da família de porcos, que ele faz uma relação, e aí se vê as referências dele também, da questão dos porcos. A gente se lembra quase que de imediato do trabalho de George Orwell, justamente porque em Revolução dos Bichos, ou agora eu não me lembro qual é o nome que estão dando, Revolta na Fazenda, não me lembro agora com precisão, mas a Revolução dos Bichos é um dos livros do Orwell que foi republicado a exaustão no ano passado, e que ele trata justamente da humanização dos animais, mas a humanização da pior maneira possível, tá? Não é uma humanização no bom sentido do sentimento, do espírito de coletividade, nada daquilo que nos torna genuinamente humanos. Ele faz isso da pior forma possível, com o preconceito, com a discriminação, que inclusive nessa família de porcos, um dos porcos começa a ter trejeitos humanos e ele é rejeitado por isso. E é interessante porque a gente vê uma relação direta, por exemplo, com a homossexualidade, com a maneira como as pessoas passam a tratar este porco divergente por ele ter esses trejeitos humanos. É muito interessante essa contraposição que ele faz, trazendo essa relação em relação aos porcos. E não só isso, ele também não necessariamente tem um compromisso com uma mensagem no final, porque a gente também lê só por diversão, a gente não lê só por conscientização ou para edificação, enfim, né? E o Eduardo também faz isso com muita competência. Então, por exemplo, tem um conto, Um Sonho Chinês. A criatividade dele
nessa história é um negócio assombroso, porque ele realmente brinca muito fortemente com o fantástico nessa história. É uma fantasia bem fantástica mesmo, assim, é completamente fora de uma realidade palpável. E não deixa de ser realista ao mesmo tempo, porque é a história de uma pessoa, né? Então ele acaba realizando um trabalho muito bonito nesse sentido. Justamente de trazer o fantástico aliado ao concreto. Aqui eu tô usando uns tons de azul, mas eu pessoalmente tô achando que tá ficando estranho. Aqui é a paleta que eu tô usando para desenvolver este azul, que é para tentar combinar o máximo possível com a capa do livro. Acho que também cabe destacar que o Eduardo é um dos editores da Causa e Letras, e a Causa e Letras tem muito forte esse aspecto de histórias, de livros, de publicação de livros que fogem bastante ao clichê, ao óbvio. Eles não trabalham, eles não têm por linha editorial trabalhar com histórias simples, óbvias, básicas, assim, não é o perfil deles. Porque tem editoras que têm o perfil de trabalhar obras mais simples. E aqui vocês podem ver até pela própria capa o quanto o Eduardo foge do esperado nessas brincadeiras que ele faz. Inclusive a capa acho que tem até uma referência bastante direta com esse conto Pessoa Física. De qualquer maneira, vou aproveitar que tem uns toques aqui mais alaranjados, avermelhados, e vou dar uma mexida nessa cor, deixar ela um pouco mais clara, para combinar legal com o livro. Aqui eu vou usar uma paleta que é da Shein, sei lá eu como é que se fala, que tem esses tons mais quentes, que é para trazer esse toque que na própria capa já traz. Pegar uma laranjinha para dar um pouco de cor aqui. Por cima do azul. É um laranja bem fortinho até, ele não é muito discreto. Mas o interessante é que ele consegue pegar bem aqui. Tentar deixar o mais bonito possível, embora o livro do Eduardo, ele combinaria com uma maquiagem mais teatral também. Justamente por ele brincar com essa coisa do universo fantástico, ele teria essa possibilidade de caber uma maquiagem mais dramática, né? Que não seja uma maquiagem para dia a dia, para sair na rua. Eu vou também pegar aqui essa paleta da Ruby Rose para trabalhar num tom mais avermelhado, mais bordô, aqui na lateral. E aí a gente consegue fazer essa mistura mais ou menos como tá na capa. Em suma, eu não vou comentar todos os contos, até porque eu tô me baseando muito fortemente na minha resenha. Porque já tem bastante tempo que eu li esse livro. E na resenha eu trato de alguns contos específicos que me trouxeram alguma coisa que eu gostaria muito de comentar. No caso, eu acho que o Eduardo é muito competente em todo o livro, tá? Existem contos que não figurariam na minha lista de favoritos, mas são contos muito bons, assim. Em geral, o livro dele consegue manter uma unidade de trabalhar todas as narrativas de uma forma bastante consistente.
Ele não tem, assim, grandes altos e baixos entre contos maravilhosos e contos terríveis. Não existe isso no livro dele. E isso é um mérito. Isso é muito bacana de perceber que ele consegue manter essa consistência, tá? Isso é importante. Num livro de contos é muito fácil se perder o caminho. Aqui eu vou tentar botar um brilhozinho aqui embaixo do olho. Até porque eu não vou trabalhar todo o preenchimento do olho. Então, vou tentar colocar um brilhozinho alaranjado para reforçar aqui a ideia da capa. E é uma coisa que até eu acho importante pontuar para vocês que estão assistindo, que os contos que a gente vê por aí, os contos brasileiros, livros de contos de autores brasileiros se destacam muito forte nessa questão da qualidade narrativa, nessa questão da consistência narrativa. Porque, gente, um livro de contos são várias histórias curtas. É muito fácil para um autor se perder neste caminho, nessa caminhada, enquanto ele escreve seus contos. E é por isso que, muitas vezes, um livro que apresenta uma certa consistência na sua narrativa, ele é um livro com grande mérito, porque é muito fácil, quando se tem uma linha temática que se está trabalhando, acabar se perdendo no caminho. E é isso que eu acho bonito, inclusive, é muito, muito forte na nossa literatura brasileira contemporânea, isso eu tenho visto bastante, livros de contos que conseguem manter essa consistência de qualidade do começo ao fim, né? E existem, claro, aqueles contos que nos tocam mais, contos que nos tocam menos, mas em geral ele consegue manter essa linha de consistência e de qualidade do início ao fim. E isso com certeza é algo que merece ser destacado, porque é um livro que não vai ter aquelas histórias que vão nos dar aquele desânimo de nem querer continuar lendo, porque não valeu a pena, não cativou. Que não é, de fato, o caso do Eduardo. Ele tem uma obra notável nesse sentido, ele consegue manter essa consistência. E eu acho isso importante de se destacar. Porque qualidade é mérito mesmo, né? Não é uma coisa que todo mundo consegue. Eu tenho sorte, até, nesse sentido, de ver muitas obras, ter trabalhado muitas obras no Bibliofilia, que trazem esse aspecto dessa qualidade percebida muito elevado. E o Eduardo, com certeza, é um desses exemplos de um autor que consegue manter uma consistência e uma qualidade do começo ao fim do seu trabalho. Eu passei esse batom, que acabou ficando muito claro, foi a primeira vez que eu botei. Eu vou passar uma camada de um batom um pouco mais escuro por cima, para dar um pouco mais de impacto. Não precisa ser muito, senão fica caricato. Prontinho. Temos aqui um resultado. Então, para quem não viu no começo, Estados Alucinatórios, Eduardo Sabino. Esse é o resultado. Tem um azul, tem um laranja, brincando com as cores, tem um bordô, né, um avermelhado no meio. É uma maquiagem simples que dá para se usar em qualquer situação, para sair, para ir a eventos. E o livro do Eduardo, com certeza, é uma grande recomendação que eu faço para vocês. Vale muito a pena, editora Caos e Letras. Estados Alucinatórios, um livro muito bom que vale a pena ter na sua biblioteca. Ficamos por aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativem o sininho para receber as notificações, deem um joinha, o like, e quem quiser contribuir com o canal Bibliofilia Cotidiana e com o projeto Literamake, o Pix é bibliofilia.cotidiana@gmail.com. Qualquer valor é bem-vindo. Esse é um projeto que eu faço sem cobrar dos autores, então, pelo menos por enquanto. Então, tudo que é de contribuição é muito bem-vinda, tá bom? Até a próxima!